Prosseguindo no estudo da história de Israel. Bom, a duração desse período, vou agora fazer a leitura de alguns textos do Novo Testamento para poder explicar a questão textual, porque o intervalo profético é um intervalo literário. Como eu disse, não é um intervalo em que Deus não tem profetas no Antigo Testamento, esse intervalo não é um período que Deus não esteja agindo, pelo contrário, Deus vai proteger Israel até de maneiras milagrosas nesse período, ok? Mas a grande maioria estará desviada do Senhor. Bom, o Evangelho de Mateus inicia relatando o nascimento de Jesus, em Mateus 1,18, aproximadamente 4 a.C. Então, nós encontramos quando que Malaquias foi escrito, 430 a.C., Mateus, a história relatada em Mateus é o nascimento de Jesus, é a primeira história. Então, 430 a.C., tá ok? Marcos inicia com a pregação de João Batista, ok? Ou seja, isso deve ter acontecido próximo de 26 depois de Cristo, já que Jesus morre 29 depois de Cristo, e João Batista começou a pregar quando ele tinha 30 anos, então também Jesus tinha próximo dos 30 anos. O ministério de João Batista durou mais ou menos um ano. Ele não pôde pregar no templo, provavelmente estava no deserto, né? Mesmo sendo sacerdote. Lucas inicia com a vida do sacerdote Zacarias e o nascimento de seu filho João Batista, ou seja, então a primeira história do Novo Testamento relatada em Lucas capítulo 1, versículo 5, é o momento em que Zacarias, o pai de João Batista, vai entrar no templo, Deus vai falar com ele. Então, esse é o exato momento. Aí teria acontecido, em número redondo, 9 meses antes do nascimento de João Batista, 1 ano e pouco antes do nascimento de Jesus. Então, essa é a primeira história do Novo Testamento. Então, nesse período, nós mostramos, são cerca de 430 anos, 425 anos, mais ou menos, ok? Então, é um período muito longo e tem realmente muitos fatos interessantes nesse período. Então, para vocês também lembrarem das histórias, do que se passou desde o período em que eles foram cativos, vou falar em número redondo, lá no ano 600, tá ok? Aí eu comento aí no material didático, olha, os muros foram destruídos em 586 a.C. por Nabucodonosor. Israel habitou em Canaã sem muros por aproximadamente 143 anos. Então, tudo isso para vocês entenderem, olha, os muros foram destruídos em 586, eles habitaram em Canaã 143 anos sem muros. Qualquer grupo que quisesse invadir, podia invadir a cidade. Nesse período, muitos israelitas viviam fora da cidade, pois a falta de muro não garantia segurança. Eu coloco aí o texto de Neemias 7,4 que diz: e era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Normalmente aquele que vive dentro da cidade, ele tem que pagar um imposto diferenciado, porque algum tipo de proteção ele teria, só que os muros estavam destruídos, a proteção era pequena, não havia mais aqueles muros. Eu mostrei a figura aí para vocês, que é Jerusalém nos dias de Davi e Salomão, onde estavam os muros. E depois eu já mostro um outro desenho nos dias de Ezequias, aonde estavam os muros. Bom, nesse momento, depois do cativeiro, eles ficaram um longo tempo sem os muros, tá ok? Eu comento, olha, os muros foram concluídos em 444 a.C., no calendário judaico, equivale ao ano 1 de 342. Vocês sabem que no calendário judaico eles contam a partir da criação. A cidade de Jerusalém havia mudado desde os dias de Davi. O rei Ezequias ampliou os muros, mas Neemias aproveitou os muros antigos na reconstrução.
Então, esse período, Israel ele já vai estar assim com uma certa segurança em Jerusalém. Eles tiveram autorização para reconstruir os muros, né? Aí coloquei um último desenho mostrando, após reconstruir os muros, Neemias dedicou-se à estabilização da ordem interna. Bom, por que isso vai ser importante? Isso vai ser importante porque Israel, nesse período, ele vai se envolver em grandes guerras. Ao mesmo tempo, o momento em que eles estavam, nós veremos que eles estarão próximos de ser destruídos, nesse período terá um período que Israel estará perto de ser destruído, de um dos maiores exércitos, mais bem organizados exércitos do mundo, mas aí a proteção deles será um milagre divino, né? Bem interessante, tá ok? Mas, em termos gerais, eles tinham muros, eles tinham então como se proteger, e isso trazia um desenvolvimento para a cidade, ok? Porque aí comerciantes entravam, faziam negócio e tinham segurança ali dentro. Então isso, é claro, onde tinha comércio, isso facilitava o desenvolvimento econômico. Então Israel vai conseguir crescer um pouquinho nesse período, principalmente no período persa, em que eles não terão rebelião, não terão problemas nesse período, né? Eles terão maior problema já no período grego.